Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre Introdução à Inteligência Artificial. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de inteligência artificial como um todo, como surgiu, os movimentos que estão acontecendo e um pouquinho de previsão, olhando para o futuro, para que você possa, de fato, entender na prática o que está acontecendo, o que é inteligência artificial e o impacto disso no seu dia a dia, da sua empresa e onde você trabalha. Então, vamos começar. Queria começar aqui falando um pouquinho sobre os movimentos que vêm acontecendo ao longo do tempo e o quanto a inteligência artificial tem, de fato, trazido impactos significativos aqui para a sociedade. Para poder explicar isso, eu vou fazer uma analogia aqui com movimentos que aconteceram no passado que também geraram transformações, disrupções no mercado e fizeram com que as pessoas tivessem que se adaptar a forma de consumo, adaptar a forma de produzir, adaptar seus hábitos e comportamentos, enfim, adaptar de fato os hábitos da sociedade como um todo. Então, fazendo analogia aqui, a gente teve alguns movimentos do passado, como por exemplo a Revolução Industrial, que fez com que mudasse a forma com que as coisas eram produzidas, né? Utilizando maquinários, tecnologias para isso. O mesmo movimento a gente teve com a chegada dos computadores, onde a gente sai do modelo analógico para o modelo digital, onde a gente pudesse escrever coisas a partir de um teclado e isso refletir na tela do nosso computador. Aqui a gente tinha na época as primeiras LAN houses, né? Os computadores se conectando ali entre eles e podendo, de fato, gerar uma rede de computadores trabalhando em conjunto para conseguir fazer determinadas atividades. Isso também mudou muito a forma com que as pessoas começavam a interagir aqui com a tecnologia, não só na vida pessoal como profissional, né? A gente começou a utilizar computador no trabalho. Depois veio a internet e potencializou o uso do computador, né? Trazendo aqui meios da gente se conectar na rede e se comunicar com pessoas do outro lado do mundo de uma forma fácil, fazer transações utilizando aqui computador, e isso potencializou de fato a forma com que a gente trabalhava e começou-se a criar novos negócios a partir do computador com a internet. Marketing digital, transações financeiras, serviços digitais específicos, né? Começaram a surgir com o advento da internet e depois potencializado com a chegada do celular. Então, hoje, todo mundo praticamente tem um celular, esquece de outras coisas, mas não esquece do celular, está com o celular e consegue executar várias coisas na palma da mão. Então, aqui são exemplos de movimentos que aconteceram no passado que, de fato, geraram transformações na sociedade. E a inteligência artificial é mais uma delas. Não é só mais uma tecnologia, é de fato uma tecnologia que vai gerar várias transformações e também mudança nos hábitos, comportamentos, formas de consumo, forma de interagir das pessoas. Isso vai mudar drasticamente daqui para frente. Quanto mais as soluções de inteligência artificial evoluírem, mais transformação e impacto isso vai gerar na sociedade daqui para frente. Então, queria fazer essa analogia aqui para, de fato, deixar bem claro que inteligência artificial não é mais uma tecnologia, não é apenas mais uma tecnologia, mas sim uma disrupção que está acontecendo no mercado, potencializado pela tecnologia. Aqui um gráfico que mostra o potencial disso, a adoção disso no mercado desde 2020, quando de fato começou-se a falar de IA generativa, né? E aqui tem algumas diferenças. Inteligência artificial não é um tema novo. Inteligência artificial a gente já vem falando desde 1950, né? A grande diferença e virada de chave é que, desde 1950, essas evoluções que aconteceram foram muito na linha de pessoas específicas que tinham um conhecimento profundo sobre o tema, tinham acesso a essa tecnologia. Então, ficava muito ali em pesquisadores, cientistas de dados, que conheciam profundamente
criação de modelos de inteligência artificial para, de fato, gerar soluções e criar valor em cima disso. A partir de 2020, 2021, a gente conseguiu, com ali o início da OpenAI, criar os modelos pré-treinados, que a gente chama, que são os LLMs, Large Language Models, que fizeram com que essa tecnologia chegasse na mão de todas as pessoas, de forma democratizada. Então, o que antes estava na mão de cientistas de dados, pesquisadores, de conhecimento profundo para a criação desses modelos, criou-se um modelo pré-treinado com bilhões de parâmetros que, a partir desse modelo, fosse possível esse modelo chegar na mão de todas as pessoas e, a partir de textos, prompts, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu pudesse gerar coisas a partir desses textos, utilizando esses modelos pré-treinados. Então, o potencial de uso da IA com a IA generativa fez com que essa democratização da inteligência artificial chegasse na mão de todas as pessoas e, a partir de linguagem natural, eu pudesse criar coisas novas a partir de texto. Esse foi o primeiro pilar que gerou uma grande transformação e virada de chave com a inteligência artificial. Segundo pilar foi a capacidade computacional, de forma mais eficiente. E essa capacidade computacional que a gente tem hoje fez com que fosse possível treinar esses modelos com bilhões de parâmetros até chegar a um ponto que ele pudesse gerar coisas, gerar outputs contextualizados de uma forma a gerar valor para criar coisas novas. Então, a capacidade de democratização dos modelos versus a capacidade computacional fez com que esses modelos pudessem ser pré-treinados, entregando uma solução pronta, com bilhões de parâmetros que pudessem fazer com que a gente chegasse no modelo que a gente tem hoje de IA generativa, onde a gente interage via prompt com um LLM e ele consegue me gerar um resultado que eu espero a partir desse input. E por último, e um terceiro pilar não menos importante, são as plataformas low-code e no-code, que fazem com que a gente abstraia uma série de complexidades e necessidades ali de entendimento de desenvolvimento através de uma plataforma que, de uma forma simples, eu possa automatizar processos, criar soluções, chatbots, soluções, automatizar tarefas, executar tarefas específicas utilizando esses modelos pré-treinados para criar soluções, automatizar processos de ponta a ponta. Então, o contexto desses três pilares, né, o conjunto desses três pilares, fizeram com que a gente chegasse no patamar que a gente tem hoje. E quando a gente olha aqui no uso e adoção disso, hoje mais de 65% das empresas já utilizam IA generativa, bebendo desses três pilares aqui que fizeram com que a gente chegasse num patamar onde a gente possa usar esses conceitos para gerar valor e para o nosso dia a dia no trabalho. Avançando aqui, tem essa informação aqui da McKinsey, que ela mostra um pouquinho sobre os impactos que a IA generativa vem trazendo nos negócios. Do lado esquerdo, nós temos aqui os nichos, né? As linhas de negócio. No meio, a gente tem aqui o impacto financeiro, em bilhões de dólares. E do lado direito, nós temos as áreas mais impactadas. Então, como a gente pode ver, as áreas high-tech, né, empresas que trabalham e fornecem tecnologia, são as mais impactadas, seguidas por banking, área de saúde, educação, telecomunicações, assim por diante. E as áreas mais impactadas são de produtos e serviços de engenharia de software, seguidas ali por marketing, vendas e operação com cliente, atendimento ao cliente. Então, são as áreas que hoje são mais impactadas, onde a gente está utilizando de uma forma pulverizada a IA generativa, mas à medida que isso vai evoluindo, a ideia e, de fato, a tendência é que outras áreas também vão bebendo dessas tecnologias e, de fato, sendo disruptadas e evoluídas a partir dessas tecnologias, conforme o avanço vão acontecendo.
Então, eu queria deixar um pouquinho aqui dessa informação para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho das oportunidades de uso da IA generativa no nosso dia a dia. Falando um pouco sobre as habilidades essenciais para o futuro, para que vocês possam entender os movimentos e se preparar para surfar essa onda que vem pela frente. O primeiro é ter domínio sobre a IA, ou seja, aquilo que a gente entende hoje que é um diferencial para que a gente possa surfar essa onda, daqui para frente vai ser fundamental para sobreviver no mercado. Ou seja, vai ser pré-requisito para um profissional poder sobreviver no mercado e entender profundamente sobre IA generativa. Isso porque IA generativa ela vai ser cada vez mais potencializada o seu uso para resolução de problemas, criação de soluções com mais agilidade e eficiência e assim poder entregar mais valor para os negócios. O outro pilar é a colaboração com agentes. A gente vai precisar conseguir aprender a trabalhar com os agentes autônomos, ou seja, humano e máquina trabalhando em conjunto para atingir os objetivos. Nessa linha, a gente vai precisar de características específicas voltadas a pensamento crítico e analítico. Como, por exemplo, a gente vai deixar de executar as coisas para conseguir pensar mais em evoluções, avaliações dos modelos, dos agentes e curadoria para garantir que ele está performando da forma correta, seguindo boas práticas, seguindo governança, retirando vieses e trazendo transparência. Então, cada vez mais a gente vai precisar trabalhar em conjunto com a máquina para conseguir entregar melhores resultados. Essas são uma das principais habilidades essenciais para o futuro. Entrando nos desafios atuais da nova era de IA, a gente pode citar aqui 4 principais. Não são só esses, mas esses são os principais. Primeiro, qualidade de dados é a grande fundação que vai de fato fazer com que os agentes, os modelos performem da melhor forma possível. Se a gente tem o dado ruim, a gente também vai ter os resultados ruins. Garbage in, garbage out. Ou seja, se a gente tem entrada ruim, a gente vai ter a saída ruim. Segundo, responsabilidade. Quando ocorre cenário, por exemplo, de erros ou falha nas decisões, quem será o responsável pelos danos? Tudo isso tem que ser colocado de forma muito transparente. Por isso, é extremamente importante a gente ter rastreabilidade das execuções dos agentes e dos modelos. Ética e viés. É preciso desenvolver IA com consciência e responsabilidade para que a gente possa evitar vieses e também aplicar privacidade de dados. E por último, governança, para que a gente possa ter visibilidade dos agentes, dos modelos, o que está sendo executado, por quem, em qual momento, e cada vez mais a gente conseguir ter visibilidade de o que cada agente, cada modelo está fazendo e executando e gerando de resultado no final. Bom, essa foi a primeira aula de introdução à inteligência artificial. A gente pôde passar pelo contexto e introdução do que é inteligência artificial. Entramos um pouco sobre os movimentos que estão acontecendo e fazendo uma analogia com o passado, dos movimentos que ocorreram no passado. Falamos um pouquinho aqui dos 3 pilares que potencializaram a adoção e execução da IA generativa até os dias atuais. Falamos sobre as principais oportunidades de uso de IA generativa no nosso dia a dia para potencializar os negócios e a nossa produtividade. Falamos sobre os nichos e áreas mais impactadas desse momento por IA generativa. E também falamos sobre as principais habilidades olhando para o futuro para que a gente possa surfar a onda e não perder espaço no mercado. E por último, falamos aqui sobre os principais desafios na era de inteligência artificial para que a gente possa, de fato, extrair o melhor da tecnologia e conseguir atingir melhores resultados. Até a próxima!